Hoje nós estamos com esse título, Guiados pelo Espírito Santo, que é algo que faz parte desse contexto, então, que nós estamos trazendo desde o primeiro dia que estamos por aqui, ok? Então, se você ainda não pegou, se não pegou, mantenha a mão, tem mais alguém lá atrás, isso. E aí, então, a parte Guiados pelo Espírito Santo nos traz um questionamento em cima do texto que nós temos ali colocado, de 1 Tessalonicenses 5, 23. E gostaria que você refletisse um pouco sobre o texto e também a respeito já da pergunta que nós temos para que você possa respondê-la, ok? E depois compartilharmos juntos. Então o texto diz assim, se você puder ler comigo, ele já está na tela também, 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito bem. A pergunta que nós temos ali é esta. Os cristãos já são santos no sentido de que foram separados para Deus. Tá certo? Mas à luz desse texto, como você entende que podemos expressar santidade nesta vida? Essa é a pergunta que eu e você precisamos refletir. Qual é a maneira que nós podemos mostrar para o mundo, para Deus, expressar uma vida santa ao Senhor, baseado no que o texto está falando? Então, se você tem a sua caneta, já coloque a tua resposta, para juntos então estarmos compartilhando sobre essa questão de sermos guiados pelo Espírito Santo. O que nós podemos tirar de conclusão em relação ao que o apóstolo Paulo está falando nesse texto, veja que ele fala sobre a questão de uma manifestação de Deus, o próprio Deus santifique vocês, e aí ele fala do ser humano completo, ele fala espírito, a alma e o corpo. Então, a pergunta foi proposital em relação a isso, porque a forma como nós podemos expressar, então, santidade nesta vida, irmãos, é realmente se nós estivermos livres, vivendo livres de motivos que sejam motivos para repreensão, né? E evidenciando uma vida, como vocês já falaram aqui, alguns falaram, separados para Deus, tanto no espírito, quanto na nossa alma, quanto no nosso corpo. Essa é a unidade plena e completa do ser humano. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar aqui. Para falar sobre a ressurreição de justos e ímpios no TCL que vem, nós precisamos falar de algumas questões relacionadas a isso. Ou seja, para nós entendermos essa questão de como nós somos formados. Como nós somos, você não é só o que você aparenta ser. Você é muito mais que isso. Então, seguindo o nosso roteiro, a Bíblia revela que somos espírito, alma e corpo. E o termo tricotomia significa algo que está dividido em 3 partes. Irmãos, há divergência nesse ponto entre alguns teólogos. Há aqueles que veem o ser humano como dicotômico, ou seja, corpo e alma, ou corpo e alma ou espírito. Existe esse conceito, mas muito mais parece-nos aceitável o ponto de vista da tricotomia em relação ao que a Bíblia fala. Porque a Bíblia manifesta as 3 partes do ser humano. Ok? Então, seguindo o nosso roteiro, eu gostaria de compartilhar com você essas 3 partes que compõem o nosso ser. O ser humano é composto dessas 3 partes, a fim de nós entendermos o propósito da palavra de Deus em termos de ressurreição, em termos de vida eterna, em termos de morte, porque morte não é extinção, e para isso a gente precisa então colocar esses elementos. Eu gostaria então de, seguindo o nosso roteiro, compartilhar com você. Corpo então é a parte material, é a parte física, né? Constituída dos elementos químicos dessa terra. Essa é uma característica muito interessante,
né? Portanto, o corpo é a parte tangível, ou seja, é a parte visível, temporal, a parte do ser humano que um dia vai se acabar. E ali na lacuna você vai encontrar uma afirmação que diz assim: através do seu corpo, é a primeira palavra que você deve colocar ali no espaço, o ser humano tem conhecimento do mundo, através dos 5 sentidos. Isso é bem tranquilo de entender, né? Através do seu corpo, o ser humano tem conhecimento do mundo através dos 5 sentidos. Ok. Quando falamos de alma, e aqui é importante nós distinguirmos alma e espírito, a Bíblia fala dos dois. A alma é identificada no grego, no Novo Testamento, como psique. E a psicologia, ela estuda isso, né? É a sede da razão, a vontade, a emoção, é o eu, o centro da personalidade, sentimentos, emoção, memória, a razão, intelecto. E agora vem uma outra frase para você preencher ali, dizendo assim: através da sua alma, o ser humano tem conhecimento de si próprio. É o outro termo. E aí a gente começa a se conhecer mesmo, como colérico, fleumático, melancólico, né? E todas essas divisões que a psicologia já mapeou, revelando como nós somos e nos comportamos em relação à personalidade, enfim. E aí a alma, por ser incorpórea, ela precisa do corpo para expressar a sua vida funcional, né? E por estar ligada a ele, então ela usa os órgãos e os sentidos do corpo para se manifestar, para explorar as questões materiais e para se expressar e comunicar-se com o mundo exterior. Quando você me olha, não é o teu corpo que está me olhando, é você que está aí dentro, né? Você, esse ser que não é eterno, porque eterno é só Deus. A definição do eterno é aquele que sempre existiu, nunca foi criado e sempre existirá, mas você é imortal, segundo o conceito bíblico. Ou seja, um dia você cresceu, nasceu e nunca mais vai morrer. Como assim não vou morrer? Eu já explico isso para você. A alma não se acaba, ou seja, a vida eterna é certa para justos e ímpios. A diferença é que um vai estar num mundo eterno de luz e outro de trevas. Então perceba que a alma, o ser que é você, não morre, não se acaba. Muito bem, quando nós entramos na definição do espírito, que é a outra parte do nosso roteiro ali, o espírito no grego já é chamado e conhecido no Novo Testamento como pneuma, né? É a sede da consciência moral. Essa é a parte que eu acho mais especial que Deus nos deu. Aquela parte que nós estabelecemos comunhão e conhecemos a Deus. E aqui há algo muito especial. O Espírito é associado à vida que precede de Deus. Por isso há texto bíblico que quando há separação entre corpo, alma e espírito, o Espírito volta a Deus que o deu, a Bíblia diz, né? Não vou entrar nesse mérito, aqui não temos esse tempo. Já adianto para você que às quartas e sextas-feiras o Ministério de Ensino tem um curso de escatologia. Depois o pastor Silvio vai falar, vamos estar compartilhando isso, vai ser bem legal. Para que você entenda essas questões, porque existem muitas heresias aí fora, né? Então, é o princípio ativo espiritual que Deus nos deu para nós termos essa comunhão com Ele. Então a frase que vem no teu roteiro para preencher é assim: através do seu espírito, é a palavra que vai na lacuna, o ser humano se comunica e tem comunhão com Deus. Ok? Então, um resumo dessas 3 partes eu fui pesquisar e encontrei um autor cristão que colocou uma definição que é muito clara e simples. Quando ele descreve corpo, alma e espírito, ele diz assim que esses 3 não são outra coisa senão a base real dos 3 elementos que compõem o ser humano como um ser único e completo. Consciência do mundo externo, que é o corpo, consciência própria, como a psicologia já define, e também a consciência de Deus, o Espírito. Agora eu gostaria de compartilhar com você uma outra pergunta que não está no teu roteiro, mas é importante fazermos. O Espírito Santo, ele fala conosco? Sim ou não?
Fala, ok? Qual é a forma que o Espírito de Deus fala com uma pessoa? Hã? Muito bem, deixa eu colocar um texto para você, seguindo o roteiro, diz assim, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8,16, né? O próprio Espírito, note que esse é com letra maiúscula, está falando da terceira pessoa da Trindade, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui já percebemos como é que o Espírito de Deus vem se comunicar conosco. E há uma questão bastante importante entendermos isso por conta de que Paulo em Gálatas trabalha muito isso em Romanos 6, em relação à alma ser guiada pela carne ou pelo Espírito. E aí surge aquele conflito dentro do ser humano. Então nós já vamos dar sequência nesse ponto. Então a condição de que nós podemos ser sim dirigidos por Deus, né? Está no fato da ação do Espírito Santo testificar com o nosso espírito acerca dessa realidade, irmãos, de que somos filhos de Deus. Então, até mesmo nas nossas orações, quando você fala com Deus, e aqui eu gostaria de destacar isso também, quando nós falamos com o Pai nas nossas orações, o Espírito nos ajuda nas orações. A Bíblia mesmo diz em Romanos 8, 26, que o Espírito da mesma forma nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, diz o texto, mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se Ele estivesse nos ajudando a fazer com que a nossa oração chegue aos céus. E Deus não interfere, irmãos, há uma questão bastante importante aqui, que Deus não interfere nas nossas decisões, ou seja, sempre respeita o livre-arbítrio do ser humano. Partindo desse pressuposto, irmãos, a alma de uma pessoa, então, ela pode estar sendo guiada ou não pelo Espírito Santo. Vai depender da tua escolha. E aqui é a questão mais importante da nossa vida, irmãos. Porque a alma guiada pela carne, ela deixa de estar sujeita a Deus. E o nosso roteiro ali, Gálatas 5, 16, 17, ele coloca esse texto para nós quando diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque veja, a alma está ligada ao corpo, à carne. Essa natureza que ainda é decaída, ela não foi glorificada ainda, porque a ressurreição não aconteceu ainda. Então diz assim, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, diz o texto bíblico, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, irmãos, o potencial da carne estimulada por Satanás na vida cristã não deveria ser subestimado, irmãos. Por quê? Porque se não tiver rédeas, a carne vai controlar até as escolhas da pessoa, levando a pessoa a fazer, como diz até o texto, a fazer o que sabe que não deveria estar fazendo. Percebe? Isso está na palavra de Deus para nós. Mas agora, seguindo o nosso roteiro, eu coloquei ali também, se for a alma guiada pelo Espírito, a alma estará sujeita a Deus. Romanos 8, 9 diz assim, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Agora o apóstolo Paulo colocou aqui uma condicionante, a preposição se. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Percebe o livre-arbítrio aqui? Se ele habita ou não habita em nós? E se, a condicionante de novo, alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Paulo vai mais longe. Ou seja, a ênfase que eu gostaria de tirar com você deste texto é que Paulo está dizendo para nós cristãos que nós já não precisamos mais viver em conformidade com a carne, sob o controle dessa natureza humana decaída.
Porque o Espírito fala com o nosso espírito para que a nossa alma entre em comunhão com Deus. E nós possamos estar adorando e glorificando e exaltando e servindo ao Senhor. Então, uma vez que o termo diz aqui o Espírito Santo habitando em nós, ele nos capacita. Ou seja, podemos sim viver de uma forma, irmãos, que agrade ao Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Então, Paulo ainda continua falando, e eu vou usar mais um texto aqui no meu comentário para você, não está no roteiro, Romanos 8:11. E ele volta a colocar para nós aqui, de novo, uma condicionante. E diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, veja, habita em vocês, mora com você, na tua vida, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Deus, através do seu poder, fez seu Filho levantar, e o Espírito se manifestou ali. E ele está dizendo aqui que esse mesmo Espírito vai manifestar um dos maiores milagres nesta terra. Quando Jesus voltar, ele vai fazer com que os corpos mortais sejam revestidos de corpos de glória. O homem vai voltar à sua natureza original. Então, irmãos, a solução para o problema da carne na nossa vida está em nos submetermos ao Espírito Santo. Quanto mais nós nos submetermos à sua direção, mais nós estaremos sendo guiados e orientados pelas coisas do Senhor. Quanto menos, mais estaremos sendo orientados pela carne. E aqui chegará o dia, então, conforme esse texto que eu li, que o Espírito de Deus vai vivificar esses corpos mortais, os nossos corpos, que se ainda estiverem vivos, quando eu falar sobre a ressurreição, nós vamos entrar nessa prerrogativa de se ainda estiver vivo ou se já se acabou, né? Porque aí entra uma dúvida, se já se acabou, como é que pode, né, vivificar o que já se acabou? Mas aí eu já entro nesse mérito depois para você. Ele vai vivificar o nosso corpo mortal em um corpo incorruptível, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Então essa afirmação nós encontramos na Bíblia, nada mais é do que Paulo estar falando do arrebatamento. E isso vai acontecer a qualquer momento. Então a busca por termos uma vida espiritual, irmãos, conforme Deus deseja, significa superar a morte desse corpo, recebendo vida e paz. É uma luta, porque Paulo diz que há um conflito contínuo, e esse conflito vai acabar somente quando o arrebatamento acontecer, porque a carne vai tentar, essa natureza vai tentar se manifestar. Isso nada mais é do que nós estamos tratando do que a doutrina da ressurreição, ok? Que a escatologia estuda. Então veja a afirmação que o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eu gostaria da tua atenção nesse texto. Não está no teu roteiro isso. Diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Não se preocupe com esses termos, porque depois vamos falar sobre essa questão do sono de alma, dormir, se isso é ou não é verdade. Mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja que Paulo está falando de um grupo aqui. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, falecidos já. Mas esses são santos. E nós seremos transformados, um outro grupo. Ou seja, o arrebatamento vai reunir aqueles que já partiram e vai reunir aqueles que ainda estão vivos. E todos juntos, diz o texto, vão encontrar o Senhor nos ares. Só que preste atenção no que Paulo continua dizendo. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, o corpo, essa natureza decaída, se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Lembra quando Adão e Eva caíram? A Bíblia diz que a glória do Senhor se afastou deles porque se viram nus.
E a partir dali a natureza humana deles começou a padecer, começaram a envelhecer e a morrer. Quando isso acontecer do que eu estou lendo agora, é como se a glória de Deus voltasse. E o que é corruptível vai se revestir do incorruptível novamente. E Deus vai confirmar esta graça através do sacrifício de Jesus Cristo. E o Espírito de Deus vai manifestar esse milagre, esse poder. Então é necessário que isso aconteça, porque para ir para a glória, esse corpo não pode ir. Essa natureza decaída não pode ir. Então ele diz assim: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, preste atenção nesse final agora, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. João Ferreira de Almeida diz assim: a morte foi tragada. Sabe o que quer dizer isso? O homem agora está livre. Nós cantamos hoje no início desse culto que nós fomos feitos livres do poder da morte. No segundo momento hoje eu vou falar sobre isso. Jesus venceu por mim e por você no reino da morte. A morte não pôde detê-lo. E nem mesmo aquele que é um filho de Deus, que tem sobre si o sangue de Jesus Cristo. E nós, na sequência, vamos entrar nesse assunto. Então, se a nossa alma for guiada pelo Espírito de Deus, realmente ela vai estar sujeita a Deus. E o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, irmãos. E aqueles que são do Senhor vão partir. Aqueles que já partiram, faleceram, vão se levantar. Conforme Paulo está dizendo aqui. Os detalhes eu posso passar para você no próximo TCL. Mas Romanos 8:14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Essa é uma afirmação para nós. Ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, implica numa dependência submissa de cada um de nós, para caminhar em conformidade com a orientação que Deus está nos dando através da sua santa palavra. Isso é muito importante para a nossa vida. Esse deve ser o esforço que eu e você devemos fazer para que nós cheguemos ao final da nossa carreira na vitória. Pois não fomos criados para a morte eterna. Já começo a usar alguns termos da escatologia para você. Hoje eu começo a usar pela primeira vez o livro do Apocalipse, porque não dá para entrar assim com os dois pés, né? Temos que ir com calma. E aqui então ele diz assim: mas para a vida eterna junto a Deus. O que nos falta muitas vezes, irmãos, sabe o que é? É permitir que o Espírito de Deus fale conosco. Muitas vezes nos falta isso. Irmãos, a Bíblia chega a afirmar que nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que nós somos a habitação do Espírito Santo. E o que acontece muitas vezes quando você está vendo o que não deveria ver na televisão, na internet? Hoje eu estava com a minha esposa numa clínica e tinha uma televisão ligada. E apareceu uma cena de família se degladiando porque o filho era viciado em drogas. Ele quebrou tudo, bateu na mãe, pegou sua carteira, arrancou o dinheiro dela. Eu não estava nem vendo aquilo, mas um senhor do meu lado, ele disse assim: meu amigo, se viu aquilo ali? Essas coisas aí, ó, são coisas que estão só ali na telinha, mas chamam a nossa atenção. Como é fácil fazer isso dentro de muitos lares. Aquele senhor começou a falar isso para mim. Eu disse: o senhor sabe que é verdade? Então, irmãos, se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito, os nossos olhos vão ver coisas que vão começar a nos levar para a carne. Isso é muito perigoso. E nós vamos deixar de ser guiados. E o Espírito de Deus começa a se entristecer na nossa vida. E Ele veio para estar comigo, com você. Ele está pronto para nos guiar. O Espírito de Deus está pronto para nos guiar no falar,
no agir, no viver. O Espírito Santo está pronto para nos fazer ter a plenitude da glória de Deus. Então, irmãos, evitemos participar dos pecados que prevalecem e dominam nessa terra, irmãos. Porque uma vez nos submetendo à ação do Espírito Santo, rejeitando toda forma de imoralidade, nós vamos poder nos santificar inteiramente, como foi a pergunta inicial desse roteiro. Na plenitude do nosso ser, corpo, alma e espírito, santos para Deus, sendo considerados pelo Senhor irrepreensíveis. E quando aquele momento chegar, pense num casamento agora, quando o noivo olha para a porta e a porta se abre, a noiva entra de branco. A sua noiva é a sua igreja, a igreja do Senhor. E nós precisamos buscar esse tipo de vida. E eu quero convidar você para ficarmos em pé, adorarmos o Senhor. Quero convidar você para fazer uma coisa que é muito especial nessa igreja, sabe qual? Agradecer a Deus porque o Espírito Santo sempre está aqui. O Espírito de Deus tem usado os pastores dessa igreja, os líderes, coisas dos ministérios que estão acontecendo, jovens sendo batizados com o Espírito Santo, famílias sendo abençoadas, milagres. Muitas vezes entramos na casa de Deus, irmãos, e esquecemos que o Espírito de Deus já está aqui conosco. E ficamos irreverentes porque ainda não estamos na comunhão. Mas a Bíblia nos fala a respeito disso. Quando entrarmos na casa do Senhor, que não haja nenhuma palavra na nossa boca, reconhecendo que estamos diante daquele que é o Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. E eu louvo a Deus, irmãos, pela primeira igreja, porque a segunda doutrina cardinal do Evangelho quadrangular é essa. O Evangelho de João revela Jesus como o Filho do homem, no rosto do leão que revela poder. O símbolo é a pomba, está estampada atrás desse painel aqui nos vitrais da nossa igreja. A cor é amarela, o fogo do Espírito de Deus. Louvado seja Deus, porque o Espírito de Deus tem estado aqui, irmãos, e tem dado graça para nós continuarmos. E eu quero convidar você a fechar teus olhos, ainda que seja um momento breve, mas que você diga: Espírito Santo, eu quero te agradecer pelo teu companheirismo.